Boa tarde, pessoal. Bem, vamos dar continuidade ao nosso assunto que a gente parou na última aula, antes da pandemia, no capítulo 1, Povos Indígenas, Saberes e Técnicas, a partir da página 6. Só que nós não vamos começar na página 6, e sim lá na página 13, onde foi a outra metade, porque eu já dei a primeira aula sobre os maias e os astecas. Agora nós vamos continuar sobre os incas e os índios tupi, ok? Bem, todos nós sabemos, a gente já deu uma estudada ano passado com vocês, a gente estudou, mas vamos lá novamente. Os incas, certo, são um dos povos que eram nômades, que andaram até encontrar um lugar bem bacana e ficaram sedentários. Todos vocês sabem o que são nômades, né? Beleza, muito bem. Ela é uma civilização pré-colombiana. Professor, pré-colombiana? Sim, pré quer dizer antes. Colombiana, Colombo. Então, antes de Cristóvão Colombo, tá? Fica localizado na América do Sul, tá? Como vocês sabem, lá na região do Peru hoje, região da Cordilheira dos Andes, certo? Que é essa, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Vocês estão vendo, tem montanhas, tem um bocado de coisas, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, são várias montanhas, não é nada plano. Então vocês vão perceber que eles usaram essas montanhas a favor dele. Por isso que eles foram um dos últimos povos a ser conquistados pelos europeus, tá? Aqui, pronto. Essa imagem aqui, ela nos mostra as montanhas, né, como vocês estão vendo aqui atrás, e as cidades. Ou seja, isso aqui, cara, é muito difícil os europeus chegarem aqui. As muralhas, os muros, as casas, ó, que estão quase intactas. Isso era o local onde os incas viviam, as aldeias. Aqui é apenas uma aldeia, que hoje é chamada de Machu Picchu. Vocês vão ver lá no final da aula. E então, a partir daí, quando esses povos nômades andaram até encontrar essa região montanhosa e que à primeira vista era fértil, eles se concentraram, pararam ali e deram início ao império, conhecido como Império Inca, certo? Teve como Pachacuti o seu primeiro imperador, seu primeiro líder, quase que eu não falo esse nome. Eram divididos em regiões administrativas. Por que, professor? Regiões administrativas. Era o tipo seguinte: tinha o imperador, certo? Que ele era o líder supremo de toda a região, e tinha seus governadores, certo? Tinha seus governadores. Só que esses governadores, eles eram o quê? Eram fiéis ao imperador. Ou seja, o governador, ele comandava pequenas cidades, pequenos distritos, certo? Mas tudo que o rei mandasse, o imperador, eles tinham que obedecer, tá? E ainda por cima tinha os olhos do imperador no governo. É aquelas pessoas que ficavam cabuetando os governadores. Caso fizessem alguma coisa errada, eles entregavam ao imperador, tá? Essas regiões, esses distritos, esses locais governados, assim, que não eram do imperador, tinha a cidade central e tinha seus governos, eles eram ligados umas com as outras por estradas. Isso mesmo, estradas, certo? Como vocês lembram que eu falei para vocês que tinha até aquele sistema de correios, onde uma pessoa saía da cidade, ia até um local, entregava essa encomenda e ia até outro local. Tipo um telefone sem fio, certo? As informações também eram tipo um telefone sem fio. Como vocês podem ver aqui, essas estradas elas facilitavam o quê? A comunicação, certo? E o movimento de tropas. Como assim, professor? Claro, se tem um governo aqui sendo atacado, o que o imperador fazia? Mandava as tropas de todo mundo atacar lá. Então, para chegar mais fácil e mais rápido, as estradas serviam para isso, para levar essas tropas mais rápido. Além da comunicação, dos correios, eles levavam as tropas. Se locomover mais fácil, claro, derrotar o inimigo. Tá? Vocês podem ver até aqui, ó, nessa imagem, que as estradas eram mais ou menos desse tipo. E eram ladeira abaixo, curva, 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 ladeira acima, curva, curva. As estradas eram mais ou menos desse jeito, tá? A sociedade inca,
era uma pirâmide, como todas as outras, uma pirâmide de poder. O imperador era conhecido como Filho do Sol, claro, né? Que se ele era o chefe, né? Ele tem que ser o chefão. Não era pouca merda, não. Então, o imperador, conhecido como Filho do Sol, tá? Que, como vocês podem ver na imagem aí, era mais ou menos nesse estilo aqui, tá? Vocês estão até vendo um solzinho aqui atrás, ó. Certo? A sociedade, como eu falei para vocês, era formada por uma pirâmide de poder. Como assim essa pirâmide de poder? Certo? Pirâmide de poder. Ô, pirâmide bonita. Tinha o rei, aí tinha os sacerdotes, aí tinha os soldados, tinha os funcionários públicos, tinha os camponeses e lá embaixo tinha quem? Os escravos. Então vamos lá. Rei, sacerdotes, que era o povo que rezava, os soldados, que era o povo que ia para a guerra, os funcionários públicos, certo? Os camponeses e os escravos. Essa era a pirâmide de poder, certo? Como vocês sabem também, além dos maias e dos astecas, os incas também eram ótimos construtores, certo? Eles faziam as casas deles, não era qualquer casinha, era lá a casa, entendeu? Então eles faziam primeiro, só que eles não eram tão lesão, tão aluados. Eles faziam primeiro uma maquete, que era tipo pequenininha, para saber como é que fazia. Depois que fiz essa maquete e vi que ia dar certo, aí sim eles começavam a construção, com pedras enormes e tudo mais. Um exemplo grande disso é Machu Picchu, certo? Que hoje é um local turístico, como vocês podem ver aí na imagem. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui foi planejado. Tudo isso aqui foi feito em maquete. E vocês estão vendo aqui, ó, essas tipo são escadas. Vocês vão já saber para que serviam essas escadas, certo? Eles viviam basicamente da agricultura, ou seja, do plantio. Plantava, colhia e comia. Plantava, colhia e comia. Só que também eram pastores. Só que não é pastor de cabra, de bode, de vaca, não. Eles pastoreavam as ilhamas, as pacas, que é aquele animal que cospe. Como vocês podem ver aí na página 16. Certo? Vocês vão ver lá na página 16 os animais. As terras do império, além de ser governado por governadores, mas claro que tem um imperador, ele era dividido em 3 partes. Uma parte, claro, maior, era do rei, onde ele cuidava. Ele não, seus funcionários. Tinha a parte dos deuses. Claro, Deus não ia vir do céu e chegar lá, vou cuidar da minha terra. Não. Eram controlados por quem? Pelos sacerdotes. Certo? E a outra parte ficava para os camponeses. Só que aí tem um porém. Além de trabalhar em suas terras, eles também trabalhavam gratuitamente, ou seja, no 0800, de graça, meu filho, nas terras de quem? Do rei, certo? Eles trabalhavam de graça na terra dos reis. Tirava um tempinho, trabalhava 2 dias na terra dele e 5 dias na terra do rei, tá? E como eles faziam essa plantação? Como eu falei para vocês lá na imagem, aqui, era aqui, ó. Nessa ele fazia tipo umas escadas. Aí em cima plantava as coisas que resistiam ao frio e assim ia descendo como escadas, tá? Só que o Império Inca foi destruído após a chegada dos europeus, certo? Eles foram conquistados, né? Os europeus tinham mais armas, como vocês sabem, tinham um poderio maior e tudo mais, e derrotou os Incas. Foi difícil? Foi, mas derrotaram. E hoje, a região lá onde os Incas viviam, na maior parte, hoje é um local de turismo, certo? Que é esse aqui, tá? Então, pessoal, essa foi a aula, complemento do capítulo 1, que a gente deu início em sala de aula, e hoje estou complementando para vocês. Vou passar a atividade, certo, com questões do capítulo, então vocês respondam de acordo com o livro didático. Vão ler o livro didático e vão responder as questões. Qualquer dúvida, falar comigo no WhatsApp. Até a próxima.